vamos lá. Então o experimento de hoje, calma aí que eu vacilei na gravação aqui. O experimento de hoje então consiste em, no dando continuidade aqui, no experimento 4, ok? Geralmente eu uso o laser vermelho, mas aqui vai mudar o desvio, mas o efeito em si não vai mudar nada, porque o comprimento de onda aqui, ele não entra nas contas, tá? Lá no fio de cabelo, no experimento 2, vai fazer diferença, porque você precisa do comprimento de onda, ok? Você precisa do comprimento de onda para fazer as contas aqui, né? Medir a espessura do fio de cabelo. Tranquilos? Aqui eu usei o laser verde, que eu acho que deu um efeito melhor. Vou começar pelo roteiro aqui, tá? Pra você ver o quanto é simples o experimento, né? Você vai usar um laser comum, usei um laser de pilha, tá? É um laser comum, vermelho ou verde, que é o comum que tem no mercado, né? Qualquer um, não vai mudar nada. Eu não usei o papel milimetrado não, tá? Eu usei uma régua que cabia direitinho no fundo do recipiente, tá? É preciso? Não é, tá? Mas considerando que eu vou, né, não é tão preciso, mas eu achei que a logística com papel milimetrado não ia ficar muito legal, porque a visibilidade, se eu colasse do lado de fora do vidro, eu não achei que ficou legal a visibilidade, né? Eu teria uma certa imprecisão na leitura mesmo, para pegar o valor. Então eu acabei trocando 6. Eu achei que fosse, na prática, 6 por meia dúzia, tá? Eu achei que eu colocando uma régua dentro do recipiente, eu teria uma visibilidade melhor, né? Então ficou um experimento, demonstração, né? É lógico que tem como fazer ele ficar mais preciso, né? É lógico que uma, uma, uma fita milimetrada no fundo do recipiente faria a medida ficar mais precisa. Uma régua ou trena, eu sempre falo que a trena é preferencial, mas a trena aqui foi muito útil para pegar as dimensões do recipiente, não para medir a posição certinha que o laser pegou, tá? E o aquário caseiro, mas qualquer recipiente transparente possibilita o experimento, tá? É lógico que o aquário do jeito que eu vou mostrar aqui ficou melhor, tá? Bem, as equações que eu vou utilizar, o conceito que eu vou utilizar, tá? Pulando aqui, é o índice de refração, que nada mais é do que a relação entre a velocidade da luz no ar ou no vácuo, né, em função da velocidade no meio, né, no meio específico aqui, que no caso eu estou lidando aqui com a água, tá? Esse é o conceito de índice de refração. Se essa velocidade vai mudar, eu vou ver lá na teoria, se ela vai mudar, eu vou perceber isso com o desvio da luz, né? E o cálculo que eu de fato vou realizar, né, além de uma trigonometria bem leve de matemática, é essa daqui, que é a equação 1, que é a segunda lei da refração, que é a lei de Snell-Descartes. Ok? Bem, o experimento que eu fiz foi medir o ângulo de incidência do laser, tá? Com um recipiente sem nada, né? Só sem água, né? Só o ar mesmo. E eu medi essas dimensões aqui. Aqui é só, basicamente, só ilustrativo, tá? Essas regrinhas do lado aqui. Essas medidas não são oficiais. Então eu medi essa altura aqui, ó, né? Do recipiente. O objetivo, na verdade, era medir esse ângulo aqui, ó, né? Então, medir o ângulo de incidência aqui. É sempre em relação ao normal, mas os dois ângulos, como não tem nada aqui, né, ar, opostos pelo vértice, eu medi esse ângulo aqui de baixo, é a mesma coisa que medir esse aqui de cima, né? Então, eu medi esse ângulozinho fácil aqui, ó, né? Eu peguei a altura, peguei o comprimento aqui, calculei a hipotenusa, eu não precisava não, tá? Bastava, porque eu queria mexer com seno e cosseno por causa da equaçãozinha, mas não tinha necessidade não. Se o importante é saber o ângulo, né? Eu poderia ter descoberto o ângulo usando tangente, que é cateto oposto, que é esse de baixo aqui, com o adjacente, que é a altura. Então, automaticamente, eu não precisaria calcular a hipotenusa. Eu calculei só para trabalhar com seno e cosseno, ficar de acordo com a lei lá. Coisa de físico, né? E depois eu coloquei a água. Então, eu dei até uma teoriazinha aqui, né? Aí eu coloquei a água. No que eu coloquei a água,
meramente ilustrativa essa régua aqui embaixo. O meu feixe, ele não foi direto, né? Ele aproximou um pouquinho da normal aqui, que coincidiu com a parede do meu aquário aqui, ó, tá? Aí ele recuou um pouquinho. Então eu volto a falar, se eu sei a altura, que é absolutamente a mesma lá de cima, a única coisa que mudou foi o cateto oposto aqui, ó, esse aqui de baixo, né? Então eu tinha o ângulo inicial, né, que era o ângulo vindo lá do ar, né, o ângulo de incidência, que é o primeiro ângulozinho aqui, né, da fórmula. E depois que eu coloquei água, sofreu a refração, sofreu o desvio, e aí eu descobri o ângulo aqui, ó, após aqui dentro. Já não é o oposto mais pelo vértice, né, lógico, mas eu peguei as dimensões aqui e calculei o ângulo, ó, identifiquei o ângulo, calculei a hipotenusa e calculei o ângulo aqui, tá? Depois a gente faz umas continhas aí. Mas o que eu fiz foi isso. É lógico que vai ser meramente ilustrativa também, né? Porque eu não sei as dimensões do seu aquário, né? Ou do recipiente que você vai usar. Então você vai achar ângulos diferentes do meu. O que você não vai achar diferente do meu, obviamente, é o índice de refração. O bacana da experiência é essa. Que vocês vão usar dimensões diferentes e vai achar o mesmo índice de refração. Certo? Então tem esse recuo e graças a esse recuo tem um novo ângulo com a normal. Então se eu tenho o ângulo 2, automaticamente eu descubro o N2, que é o índice de refração. O N1 é o do ar, que é 1, né, nossa referência. O primeiro ângulo está fácil de calcular, que é vazio aqui, ó. Ele vazio, só pegar as dimensões e calcular. E o segundo ângulo, eu ponho água até o tampo, né? E vou incidir com o mesmo ângulo que eu incidi antes, ó. O ângulo é absolutamente o mesmo, tem que ser, né? Lógico. Aí que tá, você conseguir esse ângulo bonitinho, você tem que tentar conseguir esse ângulozinho bonitinho aí, né? Senão você vai fazer uma medida e depois você vai colocar água, vai acabar incidindo com um ângulo diferente. Então, eu sugeri aqui colocar um transferidor, pode ser até de papel, né? Só para você ter uma referênciazinha ali, né? Não precisa ser ele mesmo. E vou mostrar na prática como que eu fiz isso lá. E aí dá para calcular o ângulo de saída aqui, ó. Aí só vai ficar faltando o N2 mesmo, que é o índice de refração da água. Beleza? O ângulo que eu coloquei aqui, ó, tá? Foi um ângulo de 45, tá certo? Mas pode ser qualquer um, lógico. E só isso, a gente vai comparar o índice de refração da água com o valor esperado. Então vamos ao valor esperado, tá? Vamos ao valor esperado. Deixa eu sair fora da minha onda aqui. Esqueci de mostrar. Então eu coloquei isso aqui, ó. Eu escolhi um ângulo, o ângulo que eu escolhi, tá? Eu vou mostrar depois com as dimensões do meu experimento lá, foi um ângulo de 55 graus. Por que 55? Uma escolha difícil, extremamente científica, foi o que eu consegui, tá bom? Foi o que eu consegui, foi a altura da minha garrafa térmica e do meu suporte lá que estava me auxiliando lá com o laser, tá? Peguei um laser verde, vou pegar mais ou menos o laser verde aqui, ó, mudei a frequência o comprimento de onda, né? Naturalmente eu mudei a frequência, né? Aproximadamente 525, e peguei o ângulo de 40, 50, 55, tá? Que foi a inclinação que eu consegui. Aí com o ângulo de 45, primeiro passei direto, né, do ar para o ar. Então eu tentei fazer o seguinte também, eu vou mostrar lá na prática. Eu tentei pegar as quinas do meu recipiente, tá? Opa, vou fechar isso aqui. Eu tentei pegar, as quinas do meu recipiente aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, aqui é só ilustrativo, né? Eu peguei a quina para ter uma certa referência. Aí seria mais uma dica para o experimento, né? Pegar essa quininha aqui, você vê o laser batendo na quininha aqui, e pegar o finalzinho aqui, ó, tá? Aí deu 55 graus porque eu peguei mais ou menos a diagonal do meu recipiente, que eu achei que era mais fácil, porque qualquer dúvida é só eu conferir se o laser sem água estava batendo lá no fundo para ter sempre certeza que eu estava com o mesmo ângulo, tá ok? Então o meu
meu primeiro, lógico que não foi aqui, né? Foi lá na frente, né? Mas isso não é importante não. Desde que você consiga ter uma precisão grande. Eu joguei lá na quina para me ter certeza que o ângulo aqui fica mais fácil de calcular. Eu pensei isso. Fica mais fácil, mais preciso de calcular em casa, seria incidir o laser numa altura que ele pegasse essa quina e a quina aqui oposta, né? Aí depois jogava água e ele ia recuar um pouquinho, né? Então tá aí. Beleza, eu fui e coloquei água. No que eu coloco água, o índice de refração é 1,336, olha só, praticamente 34. É importante arredondar aqui, porque na hora de fazer os cálculos a gente fica um pouquinho acima disso aqui, né? Então deu o que eu deveria encontrar. Tá tudo bem, gente? Está me ouvindo? Todo mundo tranquilo? O que aconteceu? Eu coloquei a água, deu um índice de refração de 1,34 e o ângulo de saída aqui, né, caiu um pouco. Ó. Aí caiu para quanto? Né? Esse simulador ajuda demais. Se eu incidir aqui 55, teoricamente, né, eu deveria encontrar o que do outro lado? Um ângulo de aproximadamente 36, 37 mais ou menos. Tem que ter um olho santo, né? Pra você ver isso aqui, ó. Praticamente está passando mais ou menos em cima do 37, 36. Então acho que 36, 37 aqui está ótima a referência. Então eu deveria na prática encontrar isso. Beleza? Então é isso que eu vou dar uma olhada. Mas antes, deixa eu mostrar o experimento aqui. Bem, então Como que tentei eu fiz ele reproduzir, aqui, embora no laboratório não deu muito certo, por causa de um laser, por causa da fonte do tá? Aí eu tentei fazer o mais home office possível, tá? Colocando ele numa certa inclinação, usei um aquáriozinho comum, tá? E incidi o laser pegando uma dessas quininhas aqui, tá? Eu vou mostrar algumas situações aí bem só para ilustrar mesmo. Então eu vou colocar ele editado bonitinho para vocês depois. Então eu medi todas as dimensões. Eu coloquei uma régua lá no fundo, ó, e para ter certeza, olha só, eu usei um desodorante só para ter certeza que estava batendo na quina certinho, tá? Depois pela posição da câmera, pela análise dos vídeos, eu achei mais fácil jogar para a quina de cá. Mas pelo menos eu usei o desodorantezinho só para ver a linha que ele estava passando. Então eu estava pegando aqui, que é difícil ver pela câmera, pegando em uma quina e indo na outra aqui, ó. Tá certo? Então ele pegava aqui, ó, passando, olha lá, tá passando certinho, tá vendo que tá bem iluminado esse cantinho? Foi o que nós fizemos aqui, ok? Então tá aí. Olha lá. Eu sempre me posicionava dessa forma, para pegar direitinho a quina do pontinho aqui até aqui, ó. Então vamos melhorando isso aí. Até colocar água, tá? Já vamos pular pro finalmente isso aqui. Enchi o máximo possível, tá, gente? Enchi o máximo possível. Coloquei uma régua lá dentro. Olha lá, vou mostrar a régua agora. Coloquei uma régua, né, para ter uma ideia. A largura, inclusive, é lá 24,5, a largura toda do recipiente, tá certo? A altura aqui é 17, eu coloco isso, vou fazer as continhas depois lá. E incidir, dá pra ver o feixe na onde que ele foi parar, ó. Tá? Deixa eu... Na onde que ele bateu aqui mais ou menos, ó. Vou mostrar uma imagem melhor aqui, eu tenho uma imagem melhor. Eu coloquei nesse canto aqui, ó, tá? Porque aí você sabe o ângulo direitinho, eu não mostrei, mas tá preso ali atrás da garrafa térmica. Então eu mostrei aqui, ó, ele pegando de uma quina até a quina oposta, para manter o mesmo ângulo de incidência, ó. Aí depois coloquei ele na água. Lógico que não é tão preciso assim, eu queria mostrar isso pelo seguinte. Na hora de você fazer, você fala assim, nossa, mas esse negócio é difícil demais. Ou não sei se eu estou fazendo certo, não sei se tem a precisão correta.
tá? Mas olha a dificuldade que é. Então, olha onde que o laser bateu mais ou menos, ó. Tá? Ele bateu aproximadamente no 12, ó. Tá vendo o 12 e o 14 aqui, ó. Aí eu tenho medidas melhores. Eu acertei melhor o ângulo, tentei acertar o máximo possível. E eu não sei se foi 12,5 ou 12 ponto alguma coisa, ponto 3, mas ele pegou mais ou menos aqui, ó, no meio, ó. Pegou mais próximo do 12 do que do 13, tá? Então, foi aí, ó. O tanto que ele recuou para quem estava batendo lá no 24 alguma coisa, é o tanto que ele recuou. E uma coisa que eu só fui ver depois, eu vou ser honesto com vocês, quando eu passei a régua pro lado de cá, né? Ela observe que ela está com 24 do lado de cá, ó, em vez do zero, vamos supor, né? Então, vamos saber a posição certinha aqui, né? Eu fui, eu, eu fiz um menos o outro aqui, né? Eu distraí, foi nisso aí. Então, por isso que eu corrigi o dado aqui, tá? Então, muita atenção aqui. Por isso que aqui, ó, a mancada que eu dei foi essa daqui. Quando eu passei para cá, sem que eu não percebi que eu virei a régua. Então, o 24 está do lado esquerdo aqui, tá certo? E o zero está do lado oposto, ok? Aí quando ele bateu aqui, mais ou menos um 12,5, né? Que ele, mais ou menos um 12,5 que ele bateu aqui, olha lá, 13, né? Eu fui lá e tirei esse valor que ele bateu aqui do 24,5 para saber de fato que distância era essa daqui, ó. Tranquilos? Então, assim, tá vendo que não tá tão assim alta. Nossa, tá. O dia que eu for fazer isso aqui presencialmente, eu vou usar um tripé decente, eu vou usar um ângulozinho, um medidor de ângulo bonitinho aqui, né? E a gente vai ter uma precisão maior e vai chegar no 1,34 que está lá. Mas aqui nós chegamos a valor muito próximos, tá? Eu consegui 1,38, tá? Um resultado muito bom. Eu achei uma diferença aí percentual muito pequena, né? Se você for olhar. Eu achei 1,38, sendo que é 1,34. Então, deu menos de deu 3,6 por cento de diferença. 3,6. Tá melhor que muito experimento. Tranquilos? Aí depois eu só fiz coloquei um pouquinho de leite, tá, na tampinha de mamadeira para ficar bem bem ambientado, né? Aí só para mostrar o efeito mesmo, tal, da refração, para ficar mais teóricozinho, né? Só mostrei um pouco ali o efeito, tá? Esse embaçamento que deu aqui foi devido ao desodorante que eu usei para marcar o caminho ali, né? Aumentei a quantidade de partícula para incidir no laser. Então, olha só, olha o quanto que ele desvia bem, ó, né? Então o índice é 33% a mais, né? Se for comparar com ar, então dá um desvio muito bom. Aí eu coloquei um pouquinho de leite só para dar um efeito, mais partículas na água para desviar um pouco mais, né? Mas lógico que sem o intuito, sem o objetivo de medir, já tem dados suficientes aqui para medir o índice de refração. Senão eu mediria o índice de refração de alguma coisa diferente, né? Água com leite, né? Com um pouquinho de leite. Então foi só para melhorar o efeito. Ó. Incidi com ângulo de 90 graus, ó, bonitinho, ele refletiu em cima do ângulo certinho, né? E mostrei o certo desvio que ele teve aqui. Ó. Foi mais para mostrar o efeito mesmo, tá? Do caminho do laser aí mesmo. E dá um desvio considerável. Tanto que vocês viram que estava batendo na quina. Quando eu coloquei a água pura, caiu para o 12 alguma coisa ali. Então, caiu pelo menos a metade. Lógico que a altura aqui conta, né? Porque deu tempo de desviar bastante, né? Então, essa altura aqui conta. Né? Um recipiente que você for trabalhar aí um pouco mais raso, não vai dar um mesmo desvio lá embaixo como o meu deu, né? Então foi só para incidência com 90 graus, ó, ele passa direto sem desvio, né? Mantendo a lei, né? Confirmando a lei, né? Se o ângulo de incidência for 90, você vai ver que vai passar direto lá. Tranquilos? É isso aí, eu só vou fazer uma continha aqui. Então, olha só, a ideia foi essa. Ó. Eu incidi com o ângulo de 55, tá? É, consultei uma tabela lá para ver qual era o meu seno de 55.
Saiu com o ângulo, obviamente eu não sabia que ângulo era esse, né? Eu fui calcular esse ângulo primeiro, né? E aí, se você for olhar aqui, na teoria ele estava em torno de 37, o meu não foi 37, eu achei 36, feliz demais, né? Muito próximo. E o índice de refração oficial da água, esperado, 1,34, basicamente, que eu achei 1,38, tá certo? Vou fazer essa continha aqui. Então, as minhas medidas foram essas daqui, ó, tá? Eu medi a hipotenusa, tá? Só para trabalhar com seno e cosseno, como eu disse para vocês. Aí a minha distância aqui, ó, como eu disse que eu coloquei a régua contrária, eu tive que fazer descontar lá do comprimento total o ponto que bateu. Aí eu achei 12,3 centímetros, que foi o ponto aqui embaixo do cateto oposto aqui embaixo, ó. E a altura, que é meu cateto adjacente, ficaram os 17 aqui mesmo, ó. Né? Então, com base nisso, eu calculei o meu ângulo de incidência. E com base no anterior, tá certo? Estou sem ele aqui, sem água, eu calculei o ângulo que eu tinha, beleza? Então, eu peguei o comprimento todo aqui, eu vou usar essa imagem mesmo, tá ótimo. Tá bom ali. Tá dando para ver todos os dados. Então, o que aconteceu? Quando eu peguei a informação toda, tá? Peguei a informação toda para achar qual que foi o ângulo de incidência, lembrando aí que eu estou indo trabalhar com o índice de refração do ar, né, que é 1, certo? O índice de refração da água, que supostamente eu não sei, né? O ângulo de incidência, opa, aí usei o ângulo inicial, né? Eu vou ter que calcular esse ângulo, na verdade, que eu não sei qual é esse ângulo, tá? Mas aí eu calculei ele como? Usando o cateto oposto. Eu calculei, eu vou usar ele para não sair da lei de Snell. Eu vou calcular ele cateto oposto sobre hipotenusa. Aí eu vou calcular a hipotenusa, tá? Com essas dimensões que eu tenho aqui. Foi o que eu fiz. Aí eu fui lá, calculei a hipotenusa, esse carinha aqui, tá certo? E eu tinha todas as dimensões já, né? Então ficou ali, ó, cateto adjacente, que é 17 ao quadrado, mais o 24,3 ao quadrado, né? E desenvolvi esse negócio todo aí, ó. Aí eu achei que hipotenusa ao quadrado como sendo 879. Vou deixar para arredondar no final. 49. Aí eu tirei raiz quadrada disso aí. Ok? Tirei raiz quadrada disso. E cheguei no meu valor aqui de hipotenusa, que deu algo em torno de 29,65 centímetros quadrados. Né? Unidade eu não estou nem aí, porque o que importa é a proporção aí, né? Então, tá aí, minha hipotenusa. Aí eu calculei meu Mas ângulo. aí é centímetro, não? Centímetros, nossa, que isso. Isso Tô fazendo a conta aqui já, né? Aí fui lá e é calculei área. tudo. Já tô calculando em áreas, né? Aí beleza. Fui lá e calculei meu seno aqui, né? Isso aqui é tiro de letra, tô ficar tomando muito tempo pra vocês vão. Então, tá aqui. Cateto oposto é o 12 ponto alguma coisa lá, né? Ponto 12,13. Opa, perdão. Eu olhei para a figura aqui do lado, né? Eu usei, foi sem água primeiro, o ângulo de incidência, sem água. Então, não é a distância toda, que é o 24,5, né? Deu 24,3 lá, eu olhei direitinho. Sobre a hipotenusa que eu acabei de calcular. Então, o meu ângulo aqui, tá? Deu algo em torno de 0,819. Se você for consultar uma tabela, né? Isso aí vai dar o ângulo de incidência que eu mostrei lá no simulador
de 55 graus, né? Então esse aí foi o ângulo de incidência, tá certo? E o bacana que você poderia ficar em dúvida ali em relação à precisão, né, segurando ali e tal, sem um equipamento muito bacana, mas quando eu fiz isso, porque tá, tá com falta de memória aqui, calma aí. Quando eu fiz isso, quando eu fiz isso aqui no simulador, perdão que não está mostrando aqui, quando eu fiz isso aqui no simulador, incidi com 55, ele saiu com 37. É isso que a gente vai confirmar lá. Opa, então eu consegui uma certa precisão no ângulo aqui, né? Porque não é um equipamento bem caseiro mesmo, né? Então tá aí o ângulo de incidência. Agora eu vou para o ângulo que você está vendo aqui, ó. Para essa figura que você está vendo aqui, ó. Aí eu vou calcular agora essa hipotenusa de fato. Eu calculei a outra hipotenusa, né? Na verdade eu tinha calculado aqui, o anterior na verdade foi sem a água, né? Ele batendo aqui na frente, ó. Ok? O laser batendo aqui na frente. Tá certo? Então o ângulo calculado aqui foi esse. Que é o branco aqui que ele escreve bem. Então a hipotenusa que eu calculei antes, né? Que deu 29,65 centímetros, foi correspondente ao ângulo incidente, que foi o ângulo de 55 graus. Agora eu vou tentar calcular esse ângulo aqui, ó. Esse θ, que é o θ2, já com a água desviando o meu raio aqui, ó. Certo? Então, vamos lá então, né? Beleza, então eu vou lá calcular meu ângulo 2, meu ângulo da refração, que é a mesma coisa, né? Obviamente, que cateto oposto sobre hipotenusa, só tem que calcular minha nova hipotenusa. Aí, ao calcular minha nova hipotenusa aqui rapidão, eu achei os 17 ao quadrado aqui do mesmo jeito, só muda a outra dimensão, né? Que é 12,3. E aí vai dar raiz quadrada. Deixa eu ver se eu fiz essa conta toda aqui. Fiz em algum lugar, eu fiz. 12,5 deu aproximadamente. Deixa eu dar um pulinho aqui. Aí vocês completam. Deu aproximadamente. Já vou pular aqui. Meu hipotenusa deu. Aí fazendo a continha pulando aqui, já deu 21,10 centímetros. Beleza? Aí eu fiz a mesma coisa de cima, né? Fui lá e calculei meu seno, concluí meu seno lá. Meu cateto oposto, que é o 12, né? O 12,3, né? Dividido por 21,10. Aí isso aqui deu aproximadamente 0,59 alguma coisa, tá? Isso aqui corresponde ao ângulo, tá? Foi onde eu falei que o erro foi razoável, corresponde ao ângulo de 36. Se você olhar no simulador, eu deveria ter encontrado 37, então tá bom demais. Isso aqui confirma que meu ângulozinho aqui, ó, tá incidente e o refratado após a água aqui, não ficou tão ruim a imprecisão aqui, né? O fato de não ter um tripé bonitinho aqui, um transformador, um negócio para apoiar, meio que quase um paquímetro aqui para poder desviar, ficou razoável, ficou bem home office mesmo. Então esse ângulozinho aqui era perto do esperado lá no simulador, tá? E ainda não cheguei no meu índice de refração, lógico, né? Mas só de o ângulo
ter dado o mesmo, obviamente que vai dar certo, né? Aí agora eu aplico a lei de Snell, né? Então vai ficar o índice de refração do ar vezes o ângulo de incidência inicialmente que foi o 55, o N2 e o seno que eu acabei de calcular, o seno do ângulo que eu acabei de calcular aqui. Aí eu fiquei com 1, que é o índice de refração do ar, o 0,819 que tinha dado lá em cima, que é o seno de 1, do ângulo 1, o índice que eu estou procurando, e o seno que eu acabei de calcular aqui, opa, que deu 0,59, que deu 0,559 alguma coisa. Então esse índice de refração aqui, ó, eu achei 1,38. Quando eu dividi tudo aqui bonitinho, né? 0,819 por 0,590 e alguma coisa. Então deu um índice de refração. Opa, um índice de refração aqui da água de 1,38. Então esse valor, olhando ali para o suporte de toalha que eu usei ali, né? Prendi numa garrafa térmica ali para me ajudar a prender o ângulo, formar o ângulo direitinho. Eu acho que ficou muito bom, tá certo? Um laboratóriozinho caseiro ali na cozinha. Então ficou muito próximo do esperado. O valor esperado, né? É o que nós vimos lá, o valor esperado era o 1,34. Né, o índice de refração da água, 1,34 aí, arredondando. E foi possível medir usando esses recursos aí, né? O importante, ó, mesmo que o importante é você pegar essa linha reta aqui, ó. Ah, mas meu recipiente é meio arredondado aqui no final. Não tem problema, né? Você pegando na quininha que está batendo aqui até o fundo, né, em linha reta aqui, e até onde ele incidiu. Então, se for um recipiente que te possibilite identificar esse número aqui, ó, acabou, né? Acabou. Beleza? Pode até ser meio arredondado aqui, ó, que não vai mudar nada, né? Que você vai pegar em linha reta aqui qual que seria a base, né? Com seu cateto oposto, para poder pegar as medidas certas ali. Então daria esse índice de refração aí, que era o objetivo, com razoável. Esse aqui que eu falei que deu uma diferençazinha percentual de aproximadamente 3,62%. Então tá de bom tamanho, dá para discutir e falar que atingimos o objetivo aí, beleza? Que foi até confirmado aqui pelo ângulo, né? Que o simulador achou um ângulo pouca coisa diferente desse aí, ó. Ok? Achou 37. Tranquilos? Alguma dúvida? Como tá aqui? Então foi isso que eu fiz. Ele saiu com um ângulozinho aqui, ó. Ele chegou aqui no 50, 40, 50, 55. Saiu aqui com ângulo de... Aqui já está praticamente 36. Ainda logo depende... Não tem nada errado aqui não. Água, 1,33, certinho. Aqui já parece, já saiu até... Depende da posição certinho que você coloca aqui, né? Então já deu praticamente o 36, 37 aqui, ó. Certo? Então teve uma aproximação muito boa. Então já fui confiante lá fazer minhas contas, porque o ângulo aqui, pelo menos baseado no simulador, já estava dentro do esperado, né? Foi um ângulozinho que nós calculamos aqui, né, que deu 36. Tranquilos? Obviamente que esses valores vão ser diferentes, porque vocês vão usar recipientes diferentes, né? Que as dimensões aqui, as dimensões vão mudar, não proporcionalmente, né? Porque eu vou achar o mesmo índice de refração aqui, ó, né? Abaixo de 5% está ótimo. O primeiro que eu mostrei, na verdade, foi esse aqui, ó. Eu coloquei até 37, ó. Mas quando a gente vai lá depende muito do comprimento de onda, depende do comprimento de onda que eu usei, né? Se foi 530 ou 526, como eu usei agora, né? Porque o comprimento de onda aqui vai mudar pouquinho, né? Então aqui já deu mais ou menos 37 mesmo, ó. Tranquilos? Confere lá quando você for fazer. Você conseguiu determinar o ângulo, né?
calculou o ângulo de incidência que você vai incidir, corre lá no simulador, olha qual que é o ângulo esperado, né? Até mesmo para você ter uma ideia das dimensões que você vai ter que, se o lugar, o ponto que está batendo é mais ou menos isso mesmo, né? Dá para ter uma ideia já se está fazendo direito aqui no início, ó, simulando a situação que você vai colocar, ó, tá vendo? Né? O bacana, você fazendo isso aí, dá até para fazendo e chegando no valor que nós chegamos aqui, eu consideraria que o nosso experimento está quase que calibrado, né? Daria até para fazer uma gracinha, né? E usar um material diferente, né? Igual tá mistério A aqui, mistério B, misturar alguma coisa na água, né? Para ela mudar o índice de refração, né? E mudar o desvio aqui, ó. Considerando que ele está até com uma margem relativamente pequena, ó, de erro, está até calibradinho. Então você poderia colocar alguma coisa ali para influenciar bastante o índice de refração, né? Para desviar ainda mais. Ou não, a ideia vai ficar mais densa a água, né? Não tem relação com a densidade não, mas ficando mais densa a água, a luz vai recuar um pouco mais aqui, ó. Então daria até para fazer uma gracinha aí. Tranquilos? Esse experimento aí, caseiro, encerraria por hora, né? Vou esperar a aula presencial. O que vai acontecer? Por hora, 4 experimentos, né? Pensei em 4 experimentos, por causa do próximo final de semana você já tem prova, né? Aí o cerco vai apertando, né? E são experimentos que você tem que adquirir o material para fazer em casa, gravar uma apresentação. Então não é um experimento presencial, né? Que eu chegaria aí, colocaria o roteiro na mão de vocês, orientaria a montagem e vocês iam se virar e montar e já apresentar e fazer os cálculos ali na hora que já seria a apresentação, né? E não teria que adquirir nenhum material. Então acho que isso influencia um pouco na dificuldade de fazer o experimento. Então, a princípio, a proposta é esses 4 experimentos aí. Tem aula? Ainda? Tem. Tem para discutir o que vai ser cobrado na prova, né? Que eu vou tirar um pouquinho aí de cada um desses experimentos aí para cobrar na prova, ok? O importante é conseguir medir aonde que está incidindo o laser, tá? Isso que é o importante, tá? Então não precisa ser um aquário. Acho que o aquário fica didático, fica fácil de visualizar aqui, ó. Mas qualquer recipiente, né, que você consiga medir a altura dele e quando você incidir o laser, né, você consegue ver o ponto que ele está incidindo, né? Aqui é tudo quadradinho, é mais fácil, né? Para medir meu ângulo de 55 graus foi fácil, porque eu conheço, ele é todo retinho, né? Então, tendo um experimento que você consegue medir o ângulo, essa diagonal aqui, ó, e na onde que o laser vai incidir, é que esse aqui está usando o leite, mas pegando aonde que o laser vai incidir, que dá para ver por cima, na verdade eu vi foi por cima. Deixa eu pegar um vídeo aqui melhor. Eu olhei e foi por cima, na verdade, aonde que estava incidindo, né? Porque olhar de lado aqui de frente é difícil. Então, uma, por um lado, desvantagem do aquário, que ele é muito alto. Então, se você pegar uma vasilhinha mais rasa, você vai conseguir olhar por cima, ter uma visibilidade melhor de onde o laser está batendo. Quando a gente olha aqui, ó, olha lá, tem uma certa, tá vendo? A gente consegue olhar mais ou menos é só por cima. Então, se seu recipiente for até um pouco escuro, vai diminuir a incidência não vai te atrapalhar, você vai olhar por cima, né? Aqui é porque eu não podia ter um recipiente muito escuro, porque não ia ficar legal, essa imagem aqui não ia ficar legal, ó, tá? Mas para efeito, você que não está mandando ninguém fazer, né? Você que está só fazendo, colhendo os dados para fazer o cálculo, ó, você tem que ter essa visão aqui, ó. E essa visão aqui até uma panela vai te dar, entendeu? Então, qualquer recipiente quadrado aí, ó, mais retangular, você consegue fazer isso aqui, ó. Né? Uma vasilha plástica retangular, por exemplo, você vai conseguir fazer isso aqui, porque você vai visualizar de cima, entendeu? Então, o aquário é só por questão didática mesmo, né? É igual o chocolate, né? Você pesquisa, vê quem já fez, faz com a barra de chocolate, que às vezes você vai tentar, não consegue. Então é uma adaptaçãozinha, tá? Eu fiz aqui só para ficar didático,
para ficar um efeito, né, mais legalzinho aqui, só por isso. Tá bom, obrigada. Beleza? Então encerrando agora.